Pelo título desse vídeo, você pode se perguntar assim, mas Jana, agora que já acabou o Big Brother, você vai querer falar disso? Talvez você esteja um pouquinho atrasada. Não tô atrasada não, você vai ver por quê. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Eu aguardo você também nas minhas outras redes sociais, em que eu publico textos e vídeos mais curtos. Aqui é um espaço para a gente ter uma conversa um pouquinho mais longa, sem cortes e sem agonia. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu me interesso, em primeiro lugar, eu me interesso muito pelas interações que eu vejo acontecer nas redes sociais. Eu acho muito interessante a gente pensar como essas interações se dão. E há uma vastidão de estudos possíveis dentro do campo da linguagem, olhando justamente para esse conjunto imenso de dados que estão disponíveis aí nas redes a partir dessas interações, que acontecem de maneira um pouco diferente nas diferentes redes sociais. Esse é um ponto que eu considero super importante. Um outro ponto que eu acho muito importante é a gente não ignorar que a gente está falando de conversas que elas são inevitavelmente mediadas pelo algoritmo. Não é assim eu e a minha audiência. Eu venho falando muito sobre isso nas palestras que eu dou sobre divulgação científica, por exemplo, ou comunicação e interação nas redes sociais. Não é algo que vem de vozes da minha cabeça. Tem uma série de estudiosos que falam isso já há bastante tempo. Então, é sempre bom lembrar disso. E dentro dessa lógica da mediação dessas conversas pelo algoritmo, sei lá se esse é o melhor termo, mas é interessante a gente pensar o quanto essas conversas que vão ficando muito inflamadas ganham espaço e elas vão aparecendo pra gente o tempo todo. Eu não acompanhei integralmente o Big Brother, mas pelo Twitter a gente vai vendo um monte de coisa acontecendo e acaba se inteirando do que tá rolando dentro do programa. O Big Brother é um programa que ocupa muito espaço de conteúdo, porque a Globo, que é uma empresa imensa, o maior conglomerado de mídia brasileiro, vai falar de Big Brother em toda a sua grade de programação. Se não vai falar, sei lá, toda talvez seja demais, não vai falar nas novelas, mas para todo lado se fala de Big Brother. Isso faz com que a conversa fique um bocado monopolizada dentro da emissora, claro, por interesses próprios. E o que a gente vê é que essas conversas, elas também extrapolam esse espaço e vão para as redes sociais a partir dos usuários que vão comentar, né? Tudo vira um produto, a vida privada das pessoas vira um produto, e é aqui que essa conversa me interessa, porque no caso da pessoa que ganhou o Big Brother esse ano, e essa pessoa se chama Davi, a vida privada, não só dele, mas de todos os participantes, fica muito exposta, não só de quem está dentro da casa, mas os familiares do entorno, amigos. Basta você ver, por exemplo, que é comum que você tenha entrevistas com o amigo da fulana que participou do Big Brother, dá a sua opinião sobre sei lá o que, fala sobre a relação, enfim. Então, a pauta vai para os veículos de fofoca, para os jornais que não são necessariamente afiliados à Globo, aparece muito nas redes sociais e as conversas elas são muitas vezes permeadas, assim, relacionadas ao que é a vida privada dessas pessoas, que se torna pública a partir do momento que elas estão dentro daquele programa e veem as suas vidas escancaradas, esmiuçadas o tempo todo. E aí eu acho interessante aquela que quer fazer fofoca, mas não sabe como, então cria um mecanismo assim teórico para isso. Mentira, não é isso. O que me chama a atenção é que dentro dessa lógica de uma vida privada que se torna pública, que se torna um produto, e aí as pessoas se tornam um produto, e que sofrem uma avalanche de comentários, especialmente em tempos em que as redes sociais são tão importantes para essas e outras muitas conversas, é que no caso, por exemplo, de Davi e da esposa, o que começou a me chamar a atenção é que as pessoas começaram a fazer uma série de especulações a partir do que viram e do que não viram, e são fragmentos da vida dessas pessoas, começaram a elaborar em torno disso, e dentro das elaborações em torno disso, eu acho muito interessante olhar para a maneira como as pessoas debatem o tópico vida dos outros.
E não só no sentido de fazer a fofoca, do tipo, de maneira mais descritiva, digamos assim. Nossa, a fulana, e aí a pessoa vai lá e explica, ou explicativa, enfim, o que a outra pessoa fez a partir da visão de quem está escrevendo e dizendo, né? Não só isso, mas na lógica do debate e também, por conta especialmente da questão do debate, dessa argumentação. A argumentação, gente, é um mecanismo que está presente na vida de todos nós. A vida é inevitavelmente argumentar. Quando você está conversando com alguém e fala que você gosta de um cafezinho, é possível que a pessoa te pergunte por quê, e você vai ter que trazer argumentos que mostram por que é que você gosta de café ou não. E é claro que para as diferentes circunstâncias da vida, a argumentação vai ter um peso diferente e um formato muito diferente. Quando, por exemplo, você está sustentando uma tese, a maneira como você precisa elaborar a sua argumentação vai ser muito mais robusta do que quando você está simplesmente batendo um papo sobre um cafezinho. E robusta, aqui talvez não seja a palavra tão adequada, mas eu estou dizendo no sentido de articular um conjunto maior de informações. Você precisa puxar elementos da história, fatos, dados estatísticos, sei lá, teóricos diferentes, articular essas diferentes teorias em favor, né, de um conjunto de ideias que você quer defender. E quando você está falando sobre o seu cafezinho porque você gosta tanto dele, você não necessariamente vai precisar apelar para tantos recursos. Você não precisa ler 5 teóricos diferentes para dizer por que é que você gosta de café. Então isso não significa que a argumentação do café seja inferior, eu não estou hierarquizando as coisas aqui, mas mostrando que a argumentação faz parte do nosso dia a dia e a gente vai desenvolvendo e aprendendo a usar mais recursos, a depender dos gêneros textuais, digamos assim, e das demandas também do nosso dia a dia. Quando você está elaborando uma redação para o Enem, por exemplo, você está basicamente aprendendo a argumentar, você está ali argumentando, né? E tem uma série de estudos que vão mostrar quais são os caminhos mais comuns para os alunos, na hora de argumentar, quais são os recursos mais utilizados, enfim. E quando a gente está falando de rede social, em que as pessoas brigam e debatem muito, então isso significa que é muito comum que as pessoas estão lá o tempo inteiro argumentando. Mas, como a gente ali não está escrevendo uma tese, e como a gente ali está falando de 1000 coisas ao mesmo tempo, e você responde em 120 caracteres, depois já sai para falar de outra coisa, a maneira como as pessoas constroem a argumentação delas é um negócio assim que me deixa realmente impactada. Porque você tem um conjunto para construir a sua argumentação em torno da defesa ou da acusação, sei lá, de alguém, você tem um conjunto muito limitado de elementos. Por mais que, por exemplo, agora falando de Big Brother e da figura específica do Davi, essa pessoa tenha ficado enclausurada durante 100 dias e se você acompanhou o programa inteiro, no pay-per-view, você ficou vendo essa pessoa quase 24 horas por dia, ainda assim, veja, você não está povoando os pensamentos dela. Você não sabe tudo sobre ela, inclusive porque aquela é uma situação que é uma situação encerrada em si mesma. Essa pessoa está interagindo com outras, mas não está na própria casa, no seu ambiente, interagindo com as pessoas que conhece. Você está acompanhando 24 horas de uma pessoa que está vivendo enclausurada a partir de dinâmicas específicas daquele programa, que vão direcionar para que as pessoas façam isso ou aquilo, para que elas se mostrem mais raivosas ou menos raivosas, enfim. E aí, quando a pessoa sai, o que se faz muitas vezes, é assumir que se sabe tudo sobre esse alguém. E se começa, então, a argumentar a partir desses elementos que você construiu de conhecimento sobre essa pessoa, do lado de dentro da casa, mas assumindo que aquilo fosse tudo sobre a pessoa. E como a gente está falando de um programa que gera fortíssimas emoções nas pessoas, porque entra numa lógica de torcida, que não é específica apenas do programa, mas muitas vezes da dinâmica das redes sociais, a gente tem um caldo perfeito para olhar justamente esse aspecto de como é que as pessoas vão construindo as suas defesas ou contra-argumentação sobre uma pessoa e os seus posicionamentos ou um assunto específico relacionado àquela pessoa. No caso específico do Davi, me chamou a atenção que dentro da casa ele dizia que tinha uma esposa barra namorada. E tem inúmeros recortes nas redes sociais que vão mostrar que ele dizia as duas coisas, que ela era esposa dele e em outros momentos dizia que ela era namorada. Eu aqui não fiz um estudo sobre isso, porque não era esse o ponto, mas
pode ser do interesse de alguém, estudar ao longo do programa para ver se ele trocou simplesmente esposa para namorada, porque isso poderia contribuir para a argumentação das pessoas em torno de definir que figura é essa, qual a relação dele com essa mulher, enfim, não é o meu interesse, mas de todo modo, então eu vou considerar aqui de forma não linear que essa pessoa usava aí o termo esposa e namorada. E quando saiu, ele foi entrevistado pela Ana Maria Braga no dia seguinte, porque essa é a dinâmica da empresa de comunicação, justamente para que esse tema continue sendo tópico, né? O Big Brother continue sendo tópico através dos seus protagonistas, digamos assim. E durante essa entrevista, ele disse que ela era namorada, a Ana Maria Braga pergunta para ele fala que Mani, não sei como é que diz o nome dela, desculpem, é namorada dele, e depois ele diz, então ele primeiro diz que é namorada, e depois ele vai dizer, a gente tá se conhecendo. E aí ele vai falar umas coisas, tomar sorvete, pegar na mão, andar na praça, sei lá o quê, tanto que a Ana Maria ri, fala, ei, tá querendo me enganar justo numa hora dessa? Você é um cara já de 21 anos, você pode namorar de outro jeito. Nessa hora você fica se perguntando se namorar de outro jeito é porque transa, não transa, sabe? Coisas assim. Dá pra entender bem o que é o sentido daquela conversa, eles riem, é um pouco isso. O fato dele ter dito que eles estão se conhecendo melhor e o fato dele não ter mostrado que ele estava ou não com ela fez com que as pessoas criassem um universo de entendimento sobre essa relação. O cara ficou rico, agora ele vai dar o pé na bunda dela. Dentre as inúmeras interpretações, essa foi uma delas. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque quando você vai pegando pedacinhos da vida desse outro, você vai ter que, inevitavelmente, porque assim é para todo texto que a gente lê, para tudo na vida, a gente vai preenchendo lacunas. Mas há casos em que você precisa preencher uma lacuna maior para elaborar um sentido daquilo, e em outros casos, uma lacuna menor. E o que vai acontecer é que você vai construir um argumento em torno disso e ele não vai partir de uma lógica, lógica da matemática, sabe? Você vai elaborar argumentos a partir do possível, a partir daquilo que é plausível. Essa é uma conversa comum quando vai se falar sobre argumentação, por exemplo. Só que esse possível e plausível acaba sendo muito elástico, porque a gente está falando de vidas privadas que se tornam públicas de um jeito um tanto artificial, como eu disse atrás, é um programa, as pessoas ficam inseridas ali dentro, ficam ali, blá, blá, blá. Quando elas saem, você tem fragmentos e as pessoas vão construindo toda a história a partir de fragmentos. E isso me fez observar as coisas mais curiosas dos comentários e defesas ou acusações dessas figuras. E uma delas me chamou a atenção porque é muito comum que o argumento seja um argumento muito raso, raso no sentido de eu gosto ou não gosto. Ele é chato, então por que você não gosta dele? Porque ele é chato. Esse é um argumento que está configurado na característica daquela pessoa, porque a gente está falando de uma coisa de fofoca. Então é muito comum que é isso, eu não gosto dele porque ele é chato. E isso, se você for escrever uma tese, por exemplo, que você não gosta do autor tal porque ele é chato, veja, é fraquíssimo esse argumento. Você vai ter que elaborar muito mais. De novo, a tese é uma coisa diferente do que é comentar um programa de TV. Só que nesse caso é interessante porque as pessoas querem construir uma série de teorias fofoquísticas sobre essas figuras a partir de bases muito pouco sólidas. Chato, não chato. E aí elas extrapolam para lugares muito curiosos. No caso específico do Big Brother, é muito comum que pautas sociais importantes entrem na discussão e muitas vezes de maneira esvaziada, porque a gente está falando de um programa que quer vender, aquelas pessoas se tornam produtos, essas pautas se tornam produtos de alguma maneira e acabam sendo usadas de maneira muito leviana em algumas circunstâncias. No caso do Davi, ele é um rapaz jovem de 21 anos, negro, que não tem acesso à escolaridade altíssima. Então a gente está falando de uma questão que tem a ver com gênero, classe e raça, digamos assim, né? E ele lá dentro interage com essas pessoas todas, inclusive o que eles chamam de camarotes. E uma dessas pessoas é a Vanessa Camargo, que, num dado ponto dessa narrativa, dessa construção, foi considerada racista por muitos espectadores, a partir da maneira como ela acabou por se relacionar com esse rapaz. Muitas pessoas estavam vendo uma lógica meio persecutória, de alguém que está perseguindo todo tipo de ação e apontando como se ele, sei lá, fosse uma pessoa perigosa.
E aí, justamente, a reação que ela tem com esse jovem, nesse lugar do perigoso, problemático e de maneira muito intensa, faz muita gente entender que está se tratando de uma lógica racista. E ela mesmo, quando sai da casa, vai falar de racismo, ela vai e volta, depois disso que estava se alfabetizando. Então, assim, tem uma série de desdobramentos em que o racismo entra em pauta. E é um tema importante mesmo, mas que muitas vezes entra em pauta de um jeito de alguém que diz, desculpe se a minha atitude pareceu ser racista, eu estou sempre aprendendo, mas no minuto seguinte está falando uma coisa que não tem nada a ver, eu sei lá. Por que eu dei essa volta de novo agora falando da questão do racismo? É porque na construção do argumento de defender, ser a favor ou contra essa figura, defender a sua postura e construir o argumento em torno disso, muita gente decidiu simplesmente dizer, porque ele disse que estava conhecendo a esposa, as pessoas começaram a assumir que ele estaria largando ela, e é a discussão do momento por aí, começaram a dizer o seguinte: certa tava a Vanessa, eu sempre soube que ela tava certa. E aí o que você tem é uma extrapolação. Nessa hora, essa figura precisa ser muito elástica para ir para esse outro lugar. E é um lugar que ficou muito comum nas redes sociais. Como se o fato de ele ser uma figura que disse algo que desagrada porque parece que não tá querendo ficar com essa mulher de alguma maneira para um conjunto de pessoas, alguém que o apoiou, blá blá blá, faz com que automaticamente você possa dizer quem estava certo era fulana que vem sendo questionada por parecer ter uma postura racista. Então veja que a pessoa pode ser um cafajeste, mas ainda assim sofrer racismo. Mas na lógica das redes sociais, o que é muito comum é a gente não ter a nuance. Então a construção do argumento fica em torno desses opostos, digamos assim. Então ou você é a favor ou você é contra. Se ele desviou daquilo que um dado público achava que ele deveria fazer, então está tudo errado e quem estava certo automaticamente é a fulana. Quando na verdade ela pode estar errada nas ações que teve com esse sujeito, assim como ele pode estar errado na relação que tem com outras pessoas. As pessoas não são certas o tempo todo e erradas o tempo todo. Então veja, eu dei essa volta imensa porque eu fiquei pensando muito na questão do argumento, da maneira como as pessoas têm construído as suas ideias e argumentações e reflexões nas redes sociais de maneira muito elástica. Não é só dentro do Big Brother, eu aproveitei o assunto só porque está inclusive numa hype muito grande, e porque eu acho que deveria nos fazer pensar sobre a maneira como a gente decide interagir sobre esse tema. O programa acabou e essas vidas continuam sendo públicas e continuam sendo produto. Esse também é um outro tópico muito interessante de se discutir. Não é aqui, né, o interesse de fazer essa discussão nesse momento, mas é um tópico também muito importante e interessante. Mas eu fiquei com essa coisa, como é que de um negócio você vai para outro, e aí por conta do que eu falei lá atrás, essa dinâmica de torcida mesmo e de idolatria, ou você ama ou você odeia, e a gente tá falando de vidas privadas no final das contas, e estamos olhando com um olhar de uma moral muito curiosa sobre esses outros todos, sabe? Porque é como se não houvesse de novo nuance, é como se você devesse defender uma dada figura em tudo que faz ou em nada que faz. Deus me livre viver num mundo em que as pessoas não têm nenhum olhar nuançado sobre aquilo que eu sou, sobre a maneira como eu existo no mundo e como as outras pessoas existem no mundo. Então é muito curioso e interessante olhar para essa questão da construção de uma argumentação, da defesa de um ponto de vista nesses espaços. E de novo, né, volta para a maneira como esse tema acaba monopolizando um pouco a vida das pessoas, como elas querem acompanhar num esquema de fofoca. Você sai da sua realidade e vai acompanhando essa outra como se fosse uma novela, né? Agora mesmo tem essa coisa de ela está ganhando seguidores, ele está perdendo seguidores. Meu Deus, ele é um machista, então tudo que as outras pessoas falaram sobre ele pode ser dito, não importa, sabe assim? Então você vai construindo essa dinâmica da torcida, as pessoas transformam isso numa grande novela, só que são vidas mercantilizadas, digamos assim, e essa dinâmica se estende por um tempo razoável depois do fim do programa,
Porque o tema segue muito aquecido. E a partir, de novo, desse lugar de uma defesa, de uma contra-argumentação, que muitas vezes tem argumentos ou rasos, é chato, é legal, porque é um pouco a dinâmica do que é o programa, claro, né? Mas que a partir disso se desloca dessa elasticidade, dessa construção argumentativa, para lugares outros que são muito distantes do que é o elemento primeiro. Você não sabe nem mais, na verdade, o que é que você está discutindo e o que é que você está defendendo. Você precisa simplesmente atacar ou amar. Então, isso me chama muita atenção, porque passa pela lógica também dos afetos, da construção de uma argumentação que passa por essa dinâmica dos afetos, e que tem tudo a ver com as redes sociais, né? Aquilo que mais incomoda ou que faz emocionar mais, em outros sentidos, chorar, de tristeza ou de alegria, de emoção, de tragédia, é o que desperta mais a atenção das pessoas, em especial dentro da lógica do entretenimento. Você pode ver a profusão de perfis que são para mostrar coisas emocionantes, exploração da pobreza e da miséria dos outros, sabe? E o Big Brother é um pouco isso também, né? Essa exploração da pobreza dos outros, da falta de acesso a um monte de coisa. E da deturpação também de uma série de pautas, transforma a vida dessas pessoas num espetáculo horroroso, porque elas podem sofrer muito a partir dessas dinâmicas, para que uma pessoa ganhe, mas também perca, né? Porque ela está sendo exposta violentamente o tempo todo. A sua vida vira uma exposição. De novo, essa pessoa escolheu ir pra lá e tal, mas eu acho que ninguém tem a dimensão do que é essa fortíssima exposição. E aí é evidente que as dinâmicas da nossa sociedade vão estar presentes ali, infelizmente. Então, de todo tipo de preconceito de classe, de gênero, de raça. E aí as pessoas recebem ameaça de morte. É um espetáculo do horror, né? E que quem tá ganhando, a única pessoa que tá ganhando mesmo muito com isso, não é uma pessoa, é uma organização, é a Globo. Todos os demais, no final das contas, estão perdendo. E agora eu viajei um pouco, mas é porque eu queria mesmo falar sobre essa questão da argumentação. O quanto é interessante de observar como ela vai se desenrolando nas redes sociais. O papo hoje era esse, tá bem? Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Você que é torcida da Vi ou Mani, não é meu interesse, observe, não queria defender nem acusar ninguém, foi só um pano de fundo para a gente poder falar sobre essa questão da argumentação em tempos de redes sociais, em tempo de espetáculo continuado da vida privada das pessoas e de como a gente vai entrando nesses temas de maneira tão afetivamente motivada, né, olhando para essas outras vidas e querendo saber tudo sobre elas, e em não sabendo a gente vai preenchendo um número muito grande de lacunas e especula muito, e muitas vezes o argumento fica na lógica da especulação, né? Então, era isso. Um beijo para vocês aí do outro lado e tchau, tchau. Você sabe que eu já ia acabando o vídeo sem falar de uma coisa muito importante. Tem curso meu acontecendo nos dias 24 e 25 de abril. É o Como Analisar um Discurso, um dos meus cursos que tem mais público. Vai ser um prazer ter você comigo, é das 19h30 às 21h30. O conteúdo fica também gravado, você pode acessá-lo por um mês. Basta você entrar lá no simpla.com.br/janaviscardi e se inscrever. Te vejo lá.